mais uma vez todos os que nos assistem nesse momento, não é? Saudar a amada igreja, os irmãos que nos assistem. E eu gostaria de convidar vocês a que nós abríssemos nossas Bíblias em Ruth, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 16. Ruth 2, de 4 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das suas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Chega até aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados e cereais, e ela comeu e se fartou. E ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendais. Irmãos, vamos orar ao Senhor, pedindo a luz do Espírito Santo para a nossa vida neste momento. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz para os nossos passos. Dá-nos, Senhor, que iluminados pelo teu Santo Espírito, possamos ter essa palavra aplicada em nossos corações de tal maneira que possamos crer, obedecer e praticar toda a sã doutrina. Dá-nos, Senhor, saber essa noite, a partir da sua palavra, como ser um instrumento de misericórdia na vida de nossos irmãos. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, a gente ontem, né, foi surpreendido pela manhã com uma notícia muito triste, não é? Quem de nós não viu ali, não assistiu nos noticiários, a morte daquele ator global que fez parte da nossa vida em novelas, em seriados, né? Que é o Flávio Miliacho. E o que mais impressionou hoje foi
já que estava estampado nos jornais, a foto da carta que ele deixara, né? Lá ele pede desculpas e diz que não dava mais. Naquela carta, irmãos, ele diz que, de fato, depois de 85 anos, ele se defrontava como as pessoas de idade mais avançada são tratadas com descaso. Ali ele tem uma frase que me ficou martelando na minha cabeça o dia todo. Ele disse que a humanidade não deu certo. E ele diz isso a partir das pessoas que ele conheceu. Então o resumo, né, que ele fez da sua própria vida foi que ele jogou os 85 anos no lixo e a partir das pessoas que ele conheceu, que ele se encontrou, a humanidade não deu certo. Irmãos, né? Se você observar o resumo de Jacó, não é? Das suas peregrinações, ele vai dizer, né, que foram desculpe, o resumo de Moisés, de sua vida, lá no Salmo 90, Moisés vai dizer que os mais fortes chegam a 80 e o resumo é canseiro e enfado, não é? Mas todos nós observamos esse ponto e nós nos questionamos: será que a humanidade deu certo? Será que as coisas são como nós queríamos? E eu gostaria de, nesse texto, mostrar como a humanidade pode dar certo. E como as coisas devem ser. Porque se nós olharmos a vida a partir da razão, da ética, né? Ou seja, aqui citando aquele filósofo dinamarquês, né? Søren Kierkegaard, ele dizia que se você olhar a vida a partir da razão e da ética, você vai se defrontar com a angústia. Ou seja, se você observar a sua vida de tal maneira a você tentar colocar a vida em um padrão, né, racional que você estabeleceu, ou se você observar a vida a partir dos princípios que você julga certo e errado, não é? Então o que acontece? Nós nos frustraremos, porque se nós observarmos a vida a partir da perspectiva do homem, nós nunca encontraremos a felicidade. Porque o homem é falho, porque o homem erra, porque o homem engana, porque o homem trai, porque o ser humano é capaz de todas as mazelas. O ser humano só pode ser diferente em uma outra perspectiva. Dostoiévski, o grande escritor russo, naquele livro Notas do Subsolo, ele vai ter uma frase interessantíssima. Ele vai falar assim: só vivem verdadeiramente os tolos e os canalhas. Por que ele diz isso? Porque os tolos e os canalhas são desprovidos de consciência. Os tolos vivem sem ter consciência das coisas, não é? É o parvo, é aquela pessoa que se adapta facilmente às situações, que não liga para nada, não é? E os canalhas têm consciência, mas são desprovidos de ética, não é? Então, e o Dostoiévski vai chegar num ponto interessante, vai falar o seguinte: ele fala assim, a consciência é um terrível mal para o ser humano, mas o homem não pode viver sem consciência, não é? Então, irmãos, o que acontece? O homem, quando ele vive nessa realidade, ele é um ser angustiado, ele é um ser que está sendo carcomido pela sua angústia. Pela sua angústia. Inclusive, Francis Schaeffer vai dizer que Kierkegaard ele inaugura a linha do desespero. Kierkegaard ele começa a ver o ser humano como um desesperado, como alguém desprovido de valores. Ele ainda tem o refúgio de Deus, ele vê ainda uma fuga para a angústia no salto da fé, mas depois dele, todos os filósofos vão perder essas bases e vão ser cada vez mais ateus. Se você olhar o livro de Ruth, nós vamos ter dois homens que vão aparecer nesse livro.
E são dois homens interessantes e antagônicos. Um é o Boaz e o outro é o fulano. Calma, o nome dele é fulano mesmo. Pera lá, pastor. O senhor esqueceu o nome dele e está falando bobeira pra gente aí? Não, meus irmãos. Se você for lá no livro de Ruth, no final do livro de Ruth, você verá que essa é a tradução, né, para aquilo que o hebraico chamou de o tal, de alguém, né? Você vê esses dois homens, são dois redentores de Ruth. Um é o fulano, aquele que estava até em melhores condições de resgatar Ruth. Você pode ver isso lá em Ruth 4, versículo 1. Ô fulano, chega-te aqui, né? Você pode imaginar que aqui é um vocativo, né? Ô fulano, ô menino, né? Mas não, aqui o autor de Ruth optou por chamar esse redentor de fulano. Por quê? Quando ele vê que ele teria que redimir, além das terras de Ruth, ele precisava redimir Ruth e a sua sogra, ele abandona a proposta. É um homem materialista, que de tão materialista não tem sequer nome. Você vê uma outra pessoa na Bíblia que não tem nome. Ela está na parábola de Jesus, ali de Lázaro e o rico. Aquele homem rico, ele não tem nome. Lázaro, apesar de suas mazelas, ele tinha um nome. O rico da parábola, ele sequer tem um nome. Esse é o problema das riquezas, do materialismo. Quando as pessoas vivem por aquilo que elas têm, elas podem se identificar por esses elementos. Então, o grande problema do homem é quando eu começo a ligar a minha identidade às coisas passageiras deste mundo. Esse é o terrível problema que nos assola. Por outro lado, você tem nesse livro de Ruth uma pessoa que é completamente oposta ao fulano. Completamente oposta ao homem rico da parábola de Jesus. E este homem é Boaz. É Boaz. E Boaz, ele é um instrumento de Deus, um instrumento de misericórdia na vida de Ruth. Então nós cantamos hoje, né? Eu quero ser um vaso de bênção. Como ser um vaso de bênção? Como eu posso ser um instrumento de misericórdia na vida das pessoas? Talvez essa fosse a angústia do Flávio Miliacho. E eu queria, meus irmãos, lembrar uma coisa para vocês. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo? Então todos os outros pecados têm perdão. Tá? O Senhor é rico em misericórdia. Então nós não podemos, nós não estamos aqui em posição de julgar ninguém. Ao ler essa carta do Flávio, nós temos que nos deparar com um homem que não suportou os limites de sua angústia. E tentou, pela morte, escapar deste mundo, né? Como pensavam os românticos, né? Lá do século XIX. Que as pessoas poderiam escapar da realidade pela morte, pela loucura ou pelo convento. Mas o que aconteceu com aquele homem? Segundo a carta dele, ele julga que a humanidade não deu certo pelas pessoas que ele encontrou. Então o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas não têm sido canais de misericórdia. E por que isso acontece, meus irmãos? Por um fato muito importante. As pessoas têm vivido por aquilo que elas têm. As pessoas, elas julgam as outras por aquilo que elas podem oferecer. Então, há um terrível problema na humanidade. Você vale o quanto você pode me beneficiar.
Então, se você pode me beneficiar de alguma maneira, se você pode me oferecer algo, então você tem um valor para mim. E se você não pode me beneficiar, você não tem mais esse valor. Eu vou citar, e esse é um problema da nossa sociedade, é por isso que a nossa sociedade ela vê com maus olhos crianças e idosos. Crianças e idosos. Por quê? As crianças, elas são adultos em potencial. E os idosos já passaram da fase produtiva. É justamente esse é um outro ponto que o Flávio coloca na sua carta. Talvez as pessoas que ele encontrou durante a sua história e vendo a vida, não é, levaram-no a entender que nos momentos em que nós não podemos oferecer nada, nós temos pouco valor. E aí eu queria chamar a sua atenção, talvez você esteja perguntando por que o pastor está fazendo todo esse preâmbulo. E eu estou falando tudo isso para chamar você para esse texto. E ver um homem que é canal de misericórdia. E de que maneira este homem é canal de misericórdia? Primeiro, porque ele trata as pessoas com quem ele trabalha de maneira respeitosa. Segundo, porque ele zela por aqueles que nada podem oferecer. Terceiro, porque ele valoriza o que realmente importa. E quarto, porque ele sabe partilhar o que tem. Então esses são os 4 pontos que eu queria tratar com você essa noite. Você quer ser um canal de bênção, você quer ser um vaso de bênção, você quer ser uma pessoa que faça a diferença? Então, primeira coisa, como você trata as pessoas que trabalham com você e até mesmo aquelas que estão em posições hierárquicas abaixo de você. O Boaz tratava de forma extremamente respeitosa. Olha só, quando você chega no versículo 4, Boaz está chegando, ele vem de Belém, ele tem uma propriedade, é a época de se colher a cevada, e ele encontra os seus empregados. E como ele chama os seus empregados? Ele diz: o Senhor seja convosco. Ele é uma pessoa, o respeito que ele tem para com aqueles que trabalham para ele é tal, e a maneira como ele trata essas pessoas é abençoando-as. Nós, para sermos esse canal de misericórdia, esse canal de graça na vida das pessoas, nós precisamos abençoar as pessoas. Abençoar as pessoas com a maneira como nós falamos, com a maneira como nós agimos, com a maneira como nós nos relacionamos. Paulo vai dizer isso lá em Efésios 4, versículo 29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, não é? Mas unicamente aquela que que construa, aquela palavra oportuna e aquela palavra que transmita graça. Então, meus irmãos, são esses os elementos. É assim que nós devemos usar da nossa comunicação. O Senhor esteja convosco. E como esses empregados respondem a ele? Eles vão responder na mesma medida. O Senhor te abençoe. Olha que coisa linda, né? Albert Einstein, ele dizia o seguinte, que a vida é como uma bola. Na medida que você lança essa bola, com a mesma força que você lançou, ela vem contra você. E há pessoas lançando essa bola com violência e recebendo da vida também violência. Quem não se lembra, né? Quem se lembra disso tem que estar em casa, porque está do grupo de risco. Quem não se lembra do Gentileza, né? Quem não se lembra do Gentileza, aquele empresário que se abnegou de tudo e se decidiu viver transmitindo uma palavra de consolo às pessoas, né? Qual era a grande filosofia do Gentileza? É que gentileza gera beleza, gentileza gera outra gentileza, e assim por diante. O Boaz era alguém que tinha essa perspectiva.
O Boaz sabia usar a sua comunicação. Você quer ser canal de bênção na vida das pessoas? A primeira maneira de você ser canal de bênção na vida das pessoas é como você fala com elas. A coisa mais simples que nós fazemos é falar. Só que há uma coisa importantíssima. Nós devemos nos policiar em nossas palavras. Nós não sabemos nos comunicar adequadamente. Há um livro interessantíssimo, chama Arrancar Máscaras e Abandonar Papéis, do John Powell, em que ele fala isso, né? Que não é porque você mexe na tecla do piano que você sabe tocar uma música. E nós passamos a vida inteira exercendo e nos aprimorando na capacidade de nos comunicar. E ao nos comunicar, nós somos canais de bênção ou canais de desconsolo, de opressão. Outro ponto que nós temos que perceber aqui, no relacionamento que Boaz tinha com as pessoas que estavam ao redor dele, é que, além de usar bem a comunicação, ele se preocupava com as pessoas. Pois ele pergunta para aquele que estava direcionando os empregados quem era aquela mulher que estava ali. As pessoas geralmente olham esse texto e veem nesse texto uma certa malícia. Mas um homem nessa proporção, e um homem com as virtudes de Boaz, não estava sendo malicioso ali, não é? Ele estava realmente preocupado. Preocupado. Havia uma moça diferente entre os seus segadores, aquela moça aparentava ser uma viúva, e ele estava preocupado com ela, para saber quem ela era. Meus irmãos, nós, para sermos canais de bênção, nós temos que nos preocupar com o outro. Porque o mundo nos leva a nos preocuparmos conosco, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós queremos, e deixamos de olhar para o outro. E Jesus vai nos dizer, não é? Ali, certo dia, um escriba perguntou a Jesus: qual é o resumo da lei dos profetas? E Jesus vai dizer que amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Certo? Então, amar o próximo é uma necessidade, é um mandamento, é o resumo da vida cristã. E eu devo amar o próximo em qual medida? Na medida em que eu me amo. Na medida em que eu gosto de mim, eu tenho que gostar dos outros. Eu não posso dar nada inferior aos outros que eu não comeria, que eu não faria. Então, primeira maneira de você ser canal de bênção, de misericórdia, como você lida com as pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com você, que são seus amigos. Segundo ponto nesse texto, meus irmãos, você quer ser canal de bênção? Então, como você lida com aquelas pessoas que não podem lhe oferecer nada? Jesus vai dizer aos seus discípulos o seguinte, né? Que se nós fizermos o bem apenas àqueles que podem nos retribuir, Jesus diz que até aqueles que não creem em Deus são capazes de fazer isso. Nós temos que fazer o bem àqueles que não podem nos retribuir. E Boaz está fazendo exatamente isso. Ele está preocupado e está zelando pela vida e pelos direitos de Ruth só no que ele ouviu falar. Então, ele pergunta quem ela é, o funcionário diz para ele que ela é a Moabita que veio com Ruth, e ele vai se achegar para essa mulher que no versículo 8 vai dizer: ouve, filha minha. Ele trata essa moça com respeito, com familiaridade, né? Ele se coloca numa posição de respeito diante dela, porque provavelmente Boaz era um homem mais velho. Ele era um homem mais velho, solteiro, não é? Que tinha posses. E Ruth era alguém mais jovem, então ele trata com respeito. Olha, filha minha, não vás a outro campo, né? Tampouco passes daqui, porque ela podia ser molestada, tocada,
se você olhar o Antigo Testamento, há diversos momentos em que mulheres são molestadas, né? São assediadas. Você se lembra, por exemplo, da concubina do Levita, não é? Ah, ela também poderia ser molestada pelo fato de ser moabita, de ser uma estrangeira. Então ele garante a ela que se ela ficasse ali, ela não seria molestada. Que ela teria acesso, ela ficaria com as servas dela. Então ele garante que ela exerça o direito dela, porque era direito de Ruth uh, fazer a rebusca do campo, fazer tomar os cachos que caíam na terra. Levítico 19, Levítico dava esse direito a Ruth, ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Ruth era ao mesmo tempo viúva e estrangeira. Mas até hoje nós sabemos que muitas pessoas não exercem a palavra de Deus como deveriam. E Boaz sabia que muitas pessoas ali em Israel provavelmente não exerceriam o direito de Ruth como deveria. Então ele garante que ela tem esse direito, que ela ande com as servas dele, então coloca numa posição de segurança. Ela não vai estar andando com outros homens que possam assediá-la, ela vai estar entre pessoas iguais. Ele garante que ela vai ter acesso não só ao direito, à segurança, mas também à água. Olha, quando você tiver sede, vá à vasilha que está ali. Ele dá todos os direitos dos seus servos a ela. Só que ela não poderia retribuir nada. Ela não pode retribuir o favor. Meus irmãos, nós vivemos um momento de crise agora em 2020, nessa pandemia. Há muitas pessoas que perderam seus empregos. Há muitas pessoas que a ajuda do governo, mesmo que bem-vinda, não é suficiente. E nós precisamos exercer a caridade. Calvino, grande reformador de Genebra, dizia que o Senhor faz pessoas terem mais dinheiro que outras, para que essas pessoas que têm mais exerçam a caridade. Então, ter dinheiro não é um privilégio só, é uma responsabilidade. Porque você ter condições de ajudar o seu próximo e não fazer é um terrível pecado. É um terrível pecado. Então, sempre na história do protestantismo, como os protestantes lidavam com o dinheiro? Eles acumulavam dinheiro? Sim. Mas com qual objetivo no início? Talvez esse objetivo tenha se desvirtuado em muitas pessoas, mas no início era para ter reservas para ajudar o necessitado no dia da necessidade. Então, irmãos, esse é o momento de nós fazermos como Boaz, de ajudarmos a Ruth que bate a nossa porta, a Ruth que nos pede comida, o amigo que está passando necessidade, a pessoa que precisa comprar um remédio e não consegue porque já esgotaram os seus recursos. É hora de exercer a caridade. Terceiro ponto desse texto, se você quer ser uma pessoa que é instrumento de misericórdia de Deus, é você, o que é mais importante na sua vida? Boaz aqui ele revela o porquê estava fazendo isso. Porque Ruth pergunta para ele no versículo 10, veja, inclinando-se o rosto em terra, ela disse, eu estrangeira, né? Favorece e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ou seja, Ruth entende que o normal é que Boaz não fizesse caso dela, não ligasse, não é? Para ela, não lhe desse os direitos que ele deu a ela, porque ela é estrangeira, não é? Só que nós não vivemos segundo a norma do mundo. Certo dia, os discípulos de Jesus estavam ali numa disputa, quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus vai tomar uma criança e vai dizer que aquele que se fizer como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Nós entendemos, obviamente, que Jesus não está falando ali que criança não tem pecado. Por quê? Porque Davi vai dizer lá no Salmo 51, versículo 5,
que em pecado me concebeu minha mãe. Então nós já nascemos pecadores. Não é? Nós só desenvolvemos o pecado ao longo do tempo. O que Jesus quer dizer com isso? Quando ele toma uma criança e vai falar para os seus discípulos que aquele que se assemelhar a uma criança, esse é o maior do reino dos céus. Uma criança não vive sozinha. Uma criança é essencialmente dependente. Tanto que deixar uma criança sozinha é um crime, é abandono de incapaz. Então, quanto mais dependente eu for de Deus, quanto mais necessitado eu for de Deus, maior eu sou no reino dos céus, porque Jesus ele inverte a ordem. Jesus vai dizer que no mundo as pessoas maiores são aquelas que têm mais poder. Agora no reino dos céus são aqueles que mais dependem de Deus, são aqueles que estão mais dispostos a servir. Essa é a regra, essa é a norma. E Boaz está vivendo essa regra, Boaz está vivendo essa norma. Ele está disposto a servir a Ruth, mesmo que a Ruth não possa servi-lo. Por quê? Porque ele vai dizer o porquê aqui, olha. Respondeu Boaz, no versículo 11. Bem me contaram tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe e a terra que nasceste e vieste a um povo que dantes não conhecias. Boaz, ele sabe valorizar o que é mais importante. Boaz, ele não valoriza a aparência, nem a nacionalidade de Ruth. Boaz valoriza o que Ruth fez. Aquilo que eu disse no sermão domingo, não é? Que as nossas boas obras não são capazes de nos salvar. Paulo diz isso claramente, né? O Espírito Santo, por Paulo, diz isso claramente em Efésios 2. Ninguém será salvo pelas boas obras, para que ninguém se glorie. Mas as nossas boas obras, elas mostram o nosso grau de intimidade com Deus. Então Boaz entende que se Ruth fez o que ela fez, é porque ela estava em um grande grau de... isso é uma aliteração, né? Um grande patamar de intimidade com Deus. E ele vai falar para Ruth que aquilo que ele está fazendo não é nem perto daquilo que Deus fará por ela. Olha, Boaz está falando quase que profeticamente, né? Olha só que coisa linda o versículo seguinte. O Senhor retribua o teu feito. Qual é o feito dela? Ter largado o pai, a mãe, o país e ir com Noemi para onde ela foi. Que o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa, o teu galardão do Senhor, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha que coisa maravilhosa. Esse versículo nós deveríamos decorar nesses dias maus. Boaz está dizendo para Ruth o seguinte: Ruth, você largou tudo. Eu estou fazendo só uma pequena parte diante do que você fez. E Boaz está dizendo para ela o seguinte: saiba que há muito mais bênção que o Senhor vai lhe dar. Por quê? Porque Boaz entende que Ruth, ao fazer o que ela fez, ela se colocou debaixo das asas de Deus. Meus irmãos, Ruth, ela deu esse salto na fé que o Kierkegaard falava. Se ela fosse viver pela razão e pela ética que ela aprendeu lá em Moabe, ela voltaria para a casa dos pais como Orfa fez. Mas não, ela vai além. E Boaz, ele valoriza a fé de Ruth. Boaz, ele valoriza o que Ruth fez. Então, meus irmãos, nós precisávamos aprender com Boaz nesse texto. E passar a olhar as pessoas não pela aparência delas, nem por aquilo que elas possam oferecer, mas por aquilo que elas realmente são. Por aquilo que elas realmente... E o que elas são? Aquilo que elas são diante de Deus. Aqui eu vou citar uma frase de Moody. O homem é aquilo que ele é diante do seu Deus. E para nós finalizarmos, o último ponto desse texto. Como você lida com o que você tem? Aqui você vê no final do texto que Boaz, ele vai dar duas coisas a Ruth, sem que ela peça.
Primeiro ele dá comida a ela, ele vai convidá-la a se assentar junto das suas servas, a molhar o pão no vinho. Algumas traduções se traz vinagre. Por quê? Esse era um vinho de má qualidade, que era usado justamente para tempero, é o vinagre, né? Lembra lá quando falou que deram vinagre a Jesus na cruz? O vinho dos soldados romanos era tão ruim que ele parecia mais vinagre do que vinho. Então era uma forma de tempero. Então, olha, vem aqui, come pão com a gente, usa o tempero que a gente está usando, né? E ele vai dar ordem aos funcionários o seguinte: olha, quando vocês estiverem colhendo as espigas, joga umas espigas boas no chão para que ela possa ter o que recolher. Então, meus irmãos, veja, ele tem o que oferecer e ele oferece. Sem que a Ruth peça a ele. Hoje é uma coisa muito triste, né? Você vê muita gente fazendo caridade no Facebook. Então a pessoa que vai lá, dá o dinheiro para alguém, mas está com a câmera do celular ligada. E depois posta no Facebook. Tem muita gente tirando foto das doações que estão fazendo. Meus irmãos, Jesus disse que os fariseus agiam assim. Que os fariseus, eles tocavam trombeta quando davam esmola. Jesus disse que nós, a mão direita, não saiba o que a mão esquerda está fazendo. Então nós devemos exercer a caridade não esperando os holofotes dos homens, porque se nós esperarmos os holofotes dos homens, nós já recebemos nossa recompensa aqui neste mundo, aqui neste mundo. Aqui neste mundo. Nós devemos fazer a caridade esperando a recompensa que o Senhor dará. Essa é preciosa. Então, irmãos, a humanidade deu errado? Obviamente que não, né? A humanidade, ela sofre um problema crônico. Um problema que apareceu lá em Gênesis 3. Esse problema é pecado. É o pecado. O que o Flávio viu na vida dele foi o pecado do homem. E quando nós medimos a humanidade pelo homem, quando nós fazemos o homem a medida de todas as coisas, nós nos angustiamos. Agora, eu tenho uma boa nova para dizer para vocês. Jesus venceu a morte. Jesus pagou nossos pecados na cruz do Calvário. E o Espírito Santo tem convencido nosso coração de nosso pecado e tem transformado nosso coração à imagem de Jesus Cristo. Então nós caminhamos para um momento em que o pecado, os efeitos do pecado serão totalmente extirpados. E lá nós veremos a verdadeira humanidade que o Senhor criou. Nesse já e ainda não, nós devemos ter paciência e lutar muito para, primeiramente, como nós dissemos no sermão, primeiramente, lidarmos com as pessoas de maneira respeitosa, abençoando as pessoas. Segundo, cuidando e zelando daqueles que não podem oferecer nada. Terceiro, valorizando o que realmente importa, aquilo que a pessoa é diante de Deus e não as aparências. E quarto, usando nossos recursos para abençoar a vida dos outros. Que Deus nos dê a sua graça. Eu queria orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, olha, Senhor, por nossas vidas e nos dá, Senhor, nos dá vivermos da maneira como nós vimos nesse texto, sendo canais de bênção, veículos da misericórdia de Deus na vida das pessoas. Então nos ajuda, Senhor, a lidarmos com aquilo que nós temos, a lidarmos com aquilo que nós somos, para abençoarmos a vida daqueles, especialmente daqueles que não podem nos devolver. Senhor, o Senhor disse que prepararia as boas obras para que andássemos nelas. Então, Senhor, nos faz andar nas boas obras, para que testemunhemos o teu santo e bendito nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos,